ideia de fazer um livro que a gente lançou ano passado, então fico bastante feliz de estar aqui podendo contribuir para vocês. Então eu trabalho aqui no Rio de Janeiro já há alguns anos, com a parte de de uma forma como um todo. Então é isso. Ouça o proprietário, essa é a dica que a gente pode dar. E o primeiro momento que a gente sempre coloca aqui é uma dúvida que todos têm, se a gente deve falar se o paciente tem um sinal clínico ou um sintoma clínico. Qual a diferença de um para o outro? Na verdade, o sintoma clínico, ele é sempre objetivo, né? Ele é sempre aquele que a gente percebe, a pessoa percebe, o médico veterinário percebe, os tutores percebem. Enquanto isso, os sintomas clínicos, eles são subjetivos, ou seja, o próprio animal teria que relatar isso para a gente. Mas como a gente não tem isso desse paciente, então todos os pacientes ortopédicos ou não veterinários, a gente deve sempre falar que é um sinal clínico que ele tem. Então, o paciente tem uma claudicação, ele tem um sinal clínico de uma claudicação, tá? E por onde que a gente começa, pessoal? A gente sempre começa pelos conhecimentos anatômicos. Então, assim, é óbvio que a gente tem que entender um pouquinho da anatomia, a gente tem que entender o que é o joelho, o que é o cotovelo, como é que articula isso, aquele, o que é um quadril, como está a amplitude de quadril, a amplitude de passada, a gente tem que entender um pouquinho disso para poder saber fazer o exame ortopédico. É óbvio que também as doenças ortopédicas são muito comuns, umas mais, outras menos, mas as mais comuns é que tem aí 80%, 90% dos problemas de uma rotina geral. Então, saber problema do crescimento, problema da displasia, problemas das doenças degenerativas, problemas articulares, problemas de coluna, as fraturas. Então, a gente tem que entender um pouquinho de cada uma dessas doenças. Outra coisa também, como eu falei, é se criar uma sistemática, né? Você conseguir, dentro da tua rotina, criar um passo a passo para que você examine o animal como um todo. Então, assim, não deixem cair na particularidade de você só examinar o membro que está com problema. Examine todo o animal, né? Isso é uma conduta que a gente sempre pede para que faça. Outra coisa que é isso que vocês estão fazendo aqui, que é a capacitação e treinamento, né? E não adianta ser um indivíduo do estabelecimento. Todos os indivíduos do estabelecimento que trabalham na rotina clínica tem que ser capaz de examinar, identificar, fazer um bom procedimento, uma boa abordagem e uma boa bandagem, enfim, tem que ser tratado de uma forma como um todo. Então é isso que vocês estão fazendo, treinando, capacitando para que consiga ter uma melhor conduta diante do paciente ortopédico. Então, alguns pontos importantes a gente vai falar aqui, por exemplo, como o relato do tutor, o que ele diz para a gente, como que começou o problema, quando aconteceu o problema com a anamnese, enfim, a gente saber, identificar pela caminhada do animal ajuda muito a qual tipo de problema que esse animal tem, né, a avaliar a marcha ao passo, em galope, enfim, a gente vai conseguir identificar um pouquinho isso, palpar geral esse animal, né, palpar todo o paciente para descobrir problemas que estão muito visíveis, outros nem tão visíveis. Alguns testes específicos aqui, aí eu acabo falando um pouco mais da ortopedia, dos problemas ortopédicos que o ortopedista acaba identificando. Talvez o clínico não tente saber fazer todos esses testes, mas são importantes a gente conhecer. A tua suspeita clínica, né? Você sempre pensar em qual tipo de diagnóstico está ali com aquele problema, se o problema está no cotovelo, se o problema está no quadril. É sempre importante para a gente evitar de, quando você vai fazer um exame complementar, como por exemplo o raio-x, a gente evitar de acontecer o que a gente vê bastante, as pessoas pedindo para radiografar o membro inteiro, a coluna inteira, porque simplesmente não palpou o paciente, não botou a mão no paciente, não fez alguns testes e não teve uma suspeita clínica. Na verdade, está passando essa suspeita, esse diagnóstico para o colega da imagem, para que ele possa dar o diagnóstico para ele. Então, a gente começa sempre aqui pelo relato do tutor, que normalmente vem dizer para a gente como aconteceu, qual foi a origem do trauma. Isso é muito importante, porque a gente vai saber se esse paciente vem de um trauma automobilístico, por exemplo, de uma queda, ou se não, se ele estava caminhando, correndo, brincando, e aí começou a claudicar, né? Qual a localização que o tutor diz para a gente, por exemplo, se ele diz que toda vez que o meu animal está deitado, quando ele levanta, ele tem muita dificuldade de levantar e sai mancando da pata traseira direita, por exemplo.
É sempre importante a gente ter essa ideia, né? Como também, hoje em dia, a gente tem a capacidade da internet, dos aplicativos, que podem fazer com que esse proprietário ele filme o animal e mostre para você no ambiente de casa o que está acontecendo, para que você tenha na sua cabeça uma ideia melhor do que vai acontecer. E é óbvio quanto tempo isso está acontecendo, é importante para a gente saber se aquilo é um problema agudo, um problema crônico, para a gente poder desenvolver o raciocínio em cima do problema. E durante esse atendimento da anamnese, é óbvio que a queixa principal são as informações mais relevantes, né? Saber principalmente qual é o membro que está doente ali, o que ele está dizendo para a gente. E esses pacientes oriundos, normalmente de trauma, é bem importante, pessoal, que a gente monitore esse paciente. Por quê? Os oriundos de trauma, pessoal, eles vêm concomitante ao problema ortopédico, problemas possivelmente abdominais, problemas torácicos, que isso vai levar ao quê? Vai levar à morte do paciente. Então, a gente nunca deve deixar de olhar o paciente como um todo. Examinem o paciente. Ninguém morre da fratura. Ninguém morre da fratura. Então, assim, é importante que a gente examine, porque o paciente que vem atropelado ou vem de uma queda, ele pode vir com um problema de ruptura de fígado, de baço, uma lesão torácica, e a gente dá muita atenção para a fratura, mas vejam ele como um todo, para que a gente não tenha comprometimentos sistêmicos e que vai levar à morte desse paciente. Outra coisa, principalmente com relação à alteração comportamental, aí vai mais aqueles idosos que têm mais algum tipo de alteração mais comportamental. Por exemplo, o felino. Os felinos são muito difíceis de serem examinados, diagnosticados, porque é a conduta principal deles, né? É difícil de manipular, é difícil de você filmar, é difícil de colocar para andar no consultório. Então, algumas alterações que eles fazem na própria residência são importantes. Por exemplo, muitas das vezes os proprietários dizem: o meu gato ele subia na prateleira tal, na cama tal para comer, agora ele não quer mais. Ou então ele subia sempre na minha cama para dormir comigo, agora ele não consegue mais. Esse paciente, esse gato, ele está com um problema ortopédico, pessoal. Ele tem lesão articular, provavelmente. E é muito comum a gente ter lesão articular em felinos e é muito pouco diagnosticado. Então, assim, a gente tem que conseguir fazer uma boa anamnese, uma boa conversa com o proprietário para que a gente tenha ideia do que está acontecendo verdadeiramente. Então, o nosso exame sempre começa pela avaliação da caminhada. Então, é uma das dicas que a gente fala: sempre procure lugares externos, nunca examine esse paciente caminhando dentro do consultório, porque ele muda completamente a fisiologia da caminhada. Então, sempre procure lugares abertos, lugares onde a gente tem uma boa amplitude, que você possa fazer uma subida de ladeira, descer uma ladeira, você pode subir uma escada, descer uma escada, você vai colocar esse paciente sentado, você vai ver ele por trás, pela frente, você vai fazer com que esse paciente faça movimentos normais da caminhada dele, para que você identifique o problema. Então, todo o exame começa por aí, porque é nessa caminhada que você consegue ver se já tem um membro realmente que o proprietário está relatando para você que está com problema. Então, o que você vê? Você vê lá uma atrofia muscular, você vê ele jogando mais o peso para um lado do que para o outro, você vê ele trocando peso muito rápido. Por exemplo, ele vai dar uma passada com uma perna mais amplitude mais larga, outra menor, então ele está trocando o peso de um lado para o outro. Você vai ver que quando ele senta, ele joga mais o peso para um lado para o outro. Então, são alterações bem características que você pode ver na tua rotina só na caminhada. Só na caminhada você consegue ver. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, 3 pacientes. O da esquerda, o Thor, que é um dog alemão, ele está em crescimento com 7 meses. Percebam, todo mundo consegue ver que o membro anterior dele, direito, tem um desvio angular. Por quê? Porque ele tem um problema de crescimento nessa pata. Então, assim, é clássico que esse paciente vai ter um problema nesse membro. Então, a gente já está vendo na caminhada dele, só avaliando ele, que tem um problema. Por exemplo, aqui é o meio a Penélope. É uma Rottweiler de 11 anos que, com certeza, todo mundo está conseguindo ver que o membro posterior dela, direito, é muito mais fino do que o esquerdo. Mostra o que pra gente? Que ela tem um problema na pata direita, que ela está poupando essa pata direita, e teve uma hipertrofia da pata esquerda.
Então a gente já consegue ter uma ideia. Por exemplo, aqui o Braddock. É um paciente com 6 anos, muito grande, né? Muito grandão, com muita carga, mas a gente olhando ele de frente, e só olhando ele de frente, a gente consegue perceber que o membro anterior esquerdo, ele está mais posicionado, ele tem mais carga nele do que o direito. Eu não sei se o problema está na ponta da pata, está no cotovelo, está no ombro, onde é que está o problema. Eu sei só que é a pata direita. É isso que a gente tenta mostrar, que durante a caminhada, durante o passeio com o animal, num ambiente externo, que você está começando a conversar com o proprietário, tentando entender o que está acontecendo, ali você já tem uma ideia do que pode realmente, com o membro, estar afetado. E você vai ter uma ajuda muito grande nisso. Falando um pouquinho do membro torácico, que é muito comum a claudicação de membro torácico, e uma dica é o seguinte, pessoal, os animais, cão e gato, eles jogam grande parte do peso deles nos membros anteriores. Ou seja, 63% do peso do cão e do gato é jogado no membro anterior. Então, quando a claudicação desse membro é importante, tem dor, necessariamente, quando ele toca a pata com problema no chão, ele tira a cabeça, ele levanta a cabeça. Então, você vai ver um cachorro andando com a cabeça balançando para cima e para baixo, provavelmente o membro que está com o problema é quando a cabeça está no alto, na hora do pendular. Vamos dar uma olhadinha aqui no Tobia. O Tobia, pessoal, caminhando, ó, vamos ver, ó, olha a cabeça. Quando ele toca a pata esquerda no chão, a cabeça está lá em cima. Ó. Todas as vezes acontece isso, pessoal. Ó, esquerda, esquerda, esquerda. Então fica mais fácil da gente diagnosticar esse problema, quando a gente entende um pouco da caminhada do animal. É isso que eu estou mostrando a vocês. Acredito que todo mundo vendo isso, não tem dúvida que a gente vai focar mais o nosso exame na pata esquerda. Eu não sei se é um problema no cotovelo ou não, mas a pata esquerda é provavelmente o grande problema desse paciente. Vamos ver o Rico, pessoal, caminhando. Ó. É um outro paciente. Percebam, ó, olhando por trás. Ó, e olhando vindo de frente. Todo mundo percebe que o Rico, com o membro torácico esquerdo, ele lateraliza o membro na hora de caminhar. Então, assim, ele tem um problema na pata esquerda. É isso que eu quero nesse momento. Eu só estou avaliando esse paciente andar. Tá? Eu só estou vendo a caminhada dele. Por exemplo, ó, a bala. Vamos ver a bala caminhando. Ó. Aí já é uma coisa muito mais clássica. Um paciente que não está usando o membro. E aí a gente sempre correlaciona com alguma coisa. Ah, teve trauma? Não, a bala acordou assim. Ou tem uma luxação importante, ou uma outra coisa que pode acontecer, que a gente nunca pode deixar de pensar no diagnóstico diferencial, é a neoplasia, ainda mais tratando de um boxe. Então, temos que investigar para ver se não tem nenhum tipo de alteração neoplásica. Uma outra coisa, olha esse paciente subindo uma rampa, subindo uma escada. A gente vem andando, aí eu já estou vendo que é uma labradora, que está acima do peso. Será que esse animal tem displasia, tem dor articular? Isso, vamos subir ela aqui a escada para ver se ela consegue botar carga no membro posterior. Vejam, ela não consegue, ela tem impotência do membro posterior, dos membros posteriores. Ó, ela não consegue. Então, pessoal, isso mostra para a gente que esse paciente ele tem uma hipofunção grande desse membro, que vai causar grandes problemas para ela ao longo da vida. Olha esse outro paciente, pessoal, um felino dentro do consultório. Obviamente, eu não vou levar esse paciente para caminhar do lado de fora. Percebam, olha o problema que esse paciente tem. O que ele tem ali? Ele tem um déficit neurológico, um déficit proprioceptivo. Esse paciente foi submetido a uma cirurgia, que teve uma lesão do nervo ciático, e chegou para a gente com esse estado. Então, assim, só no caminhar, só no exame, eu vejo que ele tem um problema neurológico naquela pata. E um exame mais acurado, a gente vai ver que realmente a propriocepção foi toda lesionada, infelizmente. Então, o exame do felino, pessoal, deve ser feito sempre dentro do consultório, com toda a segurança possível, para que não tenhamos nenhum tipo de problema, principalmente de fugir o felino quando você está examinando ele. Tá bom? De preferência, dentro do consultório, quando os felinos são agressivos, peçam para fazer vídeos de casa e mostrem para vocês, para que fique mais fácil o diagnóstico. Bom, aí você saiu lá do ambiente de fora, você veio para dentro do consultório novamente e você vai começar a palpar o animal. E o que a gente vai ver quando a gente palpa? A gente vai ver, principalmente, aquilo que eu falei, uma abordagem sistemática. Então, assim, ó, se eu vi lá fora que o problema do animal é o membro da frente, eu nunca vou começar por esse membro, eu sempre vou começar por outro membro.
Por quê? Porque se eu for logo nesse membro e causar dor nele, eu não consigo examinar direito os outros membros. Então, sempre a gente começa pelos membros sadios, a gente vai identificar resposta dolorosa, a gente vai ver se tem algum tipo de instabilidade, como luxação de patela, a gente vai ver se tem alguma crepitação, quando você examina o quadril, se tem alguma doença articular grave ali, uma crepitação. Você vai ver algum tipo de assimetria, se um membro está mais forte que o outro, se a musculatura de um lado está com mais tônus muscular do que o outro, se você percebe algum tipo de doença do crescimento, de desvio angular, se tem, lógico, uma fratura, uma fissura, né? As doenças articulares são muito comuns. Então, assim, examine, bote a mão no paciente. E uma dúvida que sempre a gente tem é se ceda ou não. Tradicionalmente, a gente ceda aquele paciente que não consegue botar a mão. Então, assim, se você consegue examinar o paciente, examinem sem sedar, porque você vai perder muito da resposta se você acabar sedando esse paciente. Então, eu vim para dentro do consultório e estou pura e simplesmente, peguei ele do chão, botei em cima da mesa e estou olhando esse paciente. Estou olhando, palpando, e o que eu estou vendo esse paciente, o proprietário está junto comigo na sala, ouvindo o que eu estou dizendo. Olha, eu estou olhando esse paciente, ele está jogando todo o peso para o lado direito. Se eu pegar a pata esquerda dele, eu vou lhe mostrar que a pata esquerda não tem carga nenhuma, que eu estou fazendo agora, e a pata direita não, ele está jogando peso, ele tem carga. Então é importante que o proprietário saia da tua consulta com toda a informação. Ele vai ver, ele vai entender que a pata esquerda do cachorro dele não está boa. E a visão que eu estava tendo de trás é essa. Então, assim, a gente está vendo de trás, eu estou vendo que a pata esquerda não está boa. Tem pouco peso, ou seja, algum problema grave ali tem. E é importante que o proprietário entenda. Percebam, botei de barriga para cima, peguei o membro esquerdo, que tem uma luxação ali de patela. Ao lado, vocês estão vendo a tomografia desse paciente. Reparem o quanto que o fêmur esquerdo desse paciente tem um desvio angular importante. E veja, olha como uma coxa é mais forte e outra coxa é mais fina. E é importante, pessoal, que o proprietário veja, leve o proprietário nesse momento na mesa, faça com que ele toque o membro. Pega a mão da pessoa e bota, segura aqui o membro dele, veja como está com uma pata mais forte que outra. Porque os proprietários não percebem isso. E muitos vão se surpreender e vocês vão ver isso. Que eles vão surpreender que tem um animal que está ali com eles há 1 ano e eles nunca viram que a pata está mais fina que a outra. Então, assim, façam com que o proprietário entenda verdadeiramente o que está acontecendo com o animal dele. Tá? Então, aqui, um outro paciente com uma claudicação de membro anterior bem clássica. E o vídeo embaixo à esquerda, vocês estão vendo o exame. Olha, comparem as articulações. Se vocês estão com dúvida, comparem. Coloque uma mão numa articulação e na outra, compara para ver se tem edema, rubor, calor, aumento de volume, se tem dor na palpação. Façam o exame, pessoal. Compare as articulações. Está com dúvida, compara. Que é assim que a gente vai conseguir chegar a um bom diagnóstico sempre. Sempre é assim. E óbvio que o exame neurológico a gente nunca deve deixar de saber. Quem faz ortopedia tem que estar sempre vendo os problemas neurológicos, porque eles acontecem. Lembrando que sempre um dos primeiros problemas neurológicos que acontece quando o paciente tem a lesão é o déficit proprioceptivo, que é essa da imagem do centro, quando os animais arrastam o membro, como vocês viram o gato fazer lá. Então não deixe de pensar sempre no problema neurológico que está concomitante à ortopedia. Aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de cada articulação dessa, para que a gente consiga mapear aí o esqueleto dos membros do cão. Então a gente vai começar pela região distal, do membro anterior, né, o membro torácico. Então, a gente sempre começa pela ponta dos dedos, então todos os dedos devem ser examinados, falange por falange, articulado, para que a gente consiga ter um exame. Os interdigitais são sempre vistos, porque cada falange dessa, pessoal, tem que ser palpada, porque ela pode estar luxada, ela pode estar fissurada. Então é importante a gente palpar uma a uma, e principalmente o interdigital também deve ser avaliado, porque normalmente pode ser local de um corpo estranho, de uma farpa, né, de uma madeira. Então todas as articulações do corpo do animal devem ser flexionadas e estendidas. Então, subindo um pouquinho mais, a gente está nos metacarpos, que são importantes de exame, são muito comuns de trauma ter uma fratura dessa região. E concomitante a isso, a gente faz sempre a flexão e extensão com palpação digital, com a ponta do dedo,
de todas as faces articulares. A região do carpo é uma região bem difícil de ser examinada, pessoal. Veja, ó, flexão e extensão total da região do carpo. Vê se tem algum tipo de alteração importante no sentido de lesão ligamentar, lesão de colaterais ou lesão de alguns dos ossos do carpo. Então, são importantes que a gente consiga palpá-los. São difíceis de serem palpados porque, eventualmente, existem lesões muito pequenas, como essa à esquerda, onde tem uma lesão de osteólise na parte distal do rádio, que por uma simples palpação com a ponta do dedo você consegue identificar. Tá? Então, partindo do exame do carpo, a gente vai subir um pouquinho e vamos chegar no cotovelo. Né? Lembrando que todos os ossos longos, tíbia, una, húmero, radiuna, fêmur, devem ser palpados com uma palpação profunda, porque existem algumas doenças, principalmente do crescimento do animal, onde a dor acontece, como, por exemplo, a panosteite. Então, a gente deve palpar esses pacientes, não só as articulações, mas como também os ossos. E aí a gente chega no cotovelo, aí a gente vai falar principalmente da displasia do cotovelo, que é a doença mais comum do cotovelo, tem várias alterações, né, na união do processo ancônico, fragmentação de coronoide, osteocondrite de una, a incongruência do cotovelo, que é a má formação do encaixe articular do cotovelo, né, doenças de proliferação óssea. Então, assim, o cotovelo é uma articulação muito estudada, muito falada por nós nos últimos anos, muitas técnicas novas, e a gente não pode deixar de falar do cotovelo. E uma dica que eu posso dizer é o seguinte: dentro de todas as doenças do membro torácico de um animal, o cotovelo tem pelo menos 70% dos problemas do membro torácico. Então, assim, ó, se eu puder dar uma dica, se vocês estão vendo o animal mancando do membro torácico, examine o cotovelo, que é onde normalmente está o problema. Muitas das vezes, as pessoas vão na ponta da pata, achando que o problema está na ponta da pata, mas não é, porque o cachorro, como mostra a ponta da pata, visualmente a gente vai na ponta da pata, mas vão no cotovelo. Um dos problemas do cotovelo é na união do processo ancônio, que normalmente fica nessa região caudal do cotovelo e normalmente com uma palpação digital naquela região, onde está mostrando ali na setinha, vocês estão vendo a não união do ancônio. E normalmente naquela região tem um aumento de volume, porque o osso está ali não unido ao olécano da una, e você tem uma dor, a palpação daquela região. Então, uma pura e simplesmente palpação, uma flexão do cotovelo, você consegue com a ponta do dedo examinar, e normalmente quando esse paciente tem dor, ele vai sentir dor nessa palpação. Normalmente, a fragmentação do processo coronoide medial é por dentro, né, medial. Então, qual é a dica? A dica é identificar o epicôndilo medial do húmero, e normalmente em torno de 1 a 2 centímetros distal, onde eu estou palpando agora, pessoal, ali, ó. Aquele fragmentinho que vocês estão vendo ali é o fragmento que eu estou palpando agora ali, ó. Ele é muito comum, e esse é o maior problema dos cotovelos dos cães. Então, assim, vai no processo coronoide medial, que é onde tem o maior número de problemas. Tá? Esse é o maior índice de problemas. Então, sempre fazendo flexão, extensão de toda a articulação do cotovelo. É óbvio que existem fórmulas de você ter em goniometria, né, de ângulos, de quanto que o cotovelo estende, quanto que ele flexiona, de todas as articulações que tem, mas isso é muito didático, pessoal. Então, assim, o que eu aconselho examine o animal de vocês, examine todos os animais, que vocês vão ver o normal, o quanto que o animal consegue fazer flexão, extensão de cada articulação, e vocês vão começar a perceber o quanto que está anormal naquele paciente que vocês estão identificando naquele problema. Tradicionalmente, os pacientes que têm doenças articulares crônicas têm mais proliferação óssea, têm mais alteração articular, têm menos mobilidade articular e vão ter menos flexão e extensão das articulações. Aí a gente já está subindo aqui para o ombro, que também é uma região onde tem alguns problemas comuns, alguns exames específicos. Então, sempre a gente tenta fazer o exame do ombro, uma extensão completa do membro para frente, levar o membro bem lá para frente, trazer o membro bem para trás, para que você consiga articular o ombro do paciente. Então, sempre você tenta fazer esse movimento bem para frente do paciente, onde você traz aqui para trás depois, e você vai palpar a musculatura dele, vai ver se a musculatura, principalmente por em torno da escápula,
está aparecendo demais, se a espinha da escápula está muito exposta, significa que ele tem uma atrofia muscular daquela região. E especificamente no ombro, um problema muito comum, e aí o problema comum dos pacientes que crescem muito rápido é a osteocondrite dissecante, que é uma lesão articular da cartilagem, que o animal cresce muito rápido, o osso subcondral não acompanha o crescimento desse paciente e solta um pedaço de cartilagem dentro da articulação. É uma necrose do osso subcondral e o resultado disso é um pedaço de cartilagem dentro da articulação. Para examinar isso, normalmente é assim, pessoal, o membro bem para-caudal e você com a ponta do dedo consegue palpar ali o úmero, a cabeça do úmero, naquela região. Então percebam na imagem, pessoal. Vocês estão vendo que nessa seta é nítido a gente ver que a articulação vem, bonitinha, a cabeça do úmero vem e ele dá simplesmente um corte. Cadê o pedaço da cartilagem que estava ali? Ela está solta dentro da articulação. E esse osso do condyle que está exposto, ele dói muito. Então, nessa palpação, mas tem que colocar o membro bem para trás, que é para você poder fazer o giro da cabeça do úmero e conseguir palpar ele. É uma lesão comum, como eu falei, de paciente grande, que é operado e tem bons resultados ao longo da vida. Então, essa é uma forma boa da gente conseguir fazer uma palpação. Então, ali que eu estou fazendo naquele momento, jogando a cabeça para um lado para o outro, percebo que o animal deitado, decúbito lateral direito, o auxiliar segurando o paciente, a gente consegue fazer uma boa palpação. Sempre tentem fazer esse exame, pessoal, com o paciente deitado, em decúbito, para que se consiga fazer um bom exame. Esse é um outro paciente, uma luxação de ombro, que também é comum do ombro dos animais. Vejam, olha como luxa. Essa é muito mais fácil de identificar, né? Esse paciente é muito mais simples de ser identificado e uma luxação completa do ombro. Também é comum acontecer e, na grande maioria das vezes, esse paciente tem que ser submetido a uma cirurgia corretiva. Então, assim, além da luxação do ombro, a gente tem a osteocondrite dissecante, que são os dois maiores problemas mais comuns do ombro, que vejam à direita a cabeça do ombro totalmente luxada, fora da face troclear da escápula e sendo necessário fazer uma cirurgia corretiva. Bom, aí eu falei das principais alterações dos membros torácicos, agora a gente vai falar um pouquinho dos membros pélvicos, que começa normalmente, como eu falei, pela região distal. Então a região distal ela é comum de ter problemas, aquilo que eu falei para frente serve para trás. Todos os dedos têm que ser examinados, todas as falanges têm que ser articuladas, flexão, extensão. Veja ali que eu já comecei a identificar alguma lesão no coxim, né, desse paciente. Então veja se a gente não tem nenhum tipo de lesão interdigital. Perceba que esse paciente tem uma ferida no coxim, provavelmente por abrasão, por uma queimadura, né? Então, fazendo flexão, extensão, então já pode ser um indício de uma lesão. Então aqui percebam, todos os ossinhos dos dedos devem ser examinados. Os metatarsos devem ser palpados, que são fontes muito grandes de lesões, de fissuras que acontecem. Então devem ser sempre examinados. Então sempre pela ponta da pata. Chegando ali no tornozelo, um problema bem comum são as lesões ligamentares de tornozelo. Felinos, então, têm muitos desses tipos de problema, onde eles ficam presos, às vezes, nas grades, lesões por queda, fazem as lesões dos tornozelos. E percebam nessa imagem, o membro pélvico direito, ele está bem achinelado, que a gente chama, que ele está plantígrado, ele está tocando todo o membro no chão, que não é comum acontecer. Então, algum problema naquele tornozelo tem. Então, vamos ter que examinar. Nesse caso, esse paciente precisou ser anestesiado, porque ele não deixava examinar. E aí a gente está ali examinando. Veja, olha o movimento que está acontecendo naquela região. Percebam, esse movimento não é um movimento normal, ele tem uma lesão. E percebam de quem está ali a mão, é a mão do proprietário, ele está vendo que tem um problema. Eu estou mostrando para ele o problema. E aí, inclusive, para reforçar o que eu estou dizendo, o que eu vou fazer? Eu vou examinar o outro membro, que não tem tanta mobilidade, e vou mostrar para ele. Então não tem como ele sair dessa consulta sem entender que tem um problema nessa pata. Então isso aqui é o nosso dever, é mostrar ao proprietário qual é o problema e dar as opções para o tratamento. E ele decide o que ele quer fazer de melhor para o paciente dele, para o animal dele. Então nesse caso a gente fez uma artrodese temporária, o uso do fixador externo, enfim. Aí a forma de tratamento a gente pode falar num outro momento, mas é só para vocês entenderem que esse paciente foi submetido a uma cirurgia para corrigir aquela luxação que teve. Tá? Então a gente chega aqui, é óbvio que eu não falei da tíbia, né, nesse momento, mas a palpação da tíbia é importante, da fíbula também,
para ver se não tem nenhum tipo de problema, e a gente chega no joelho. O joelho é a menina dos olhos de todos nós ortopedistas, onde tem muitas lesões, muitos problemas, muitas cirurgias, enfim, a gente vai ver algumas delas. Então a gente vai começar por onde? Que é para as mais simples, são as luxações de patela. E aí posso dizer, pessoal, que para vocês que a grande maioria das luxações de patela chegam para a gente com características de serem crônicas, porque elas são congênitas ou são traumáticas, e entendam que a luxação de patela, ela acontece em muitos pacientes, mas ela não é o problema principal desse paciente. Normalmente, ela é o resultado de um problema. Lembra daquela tomografia que eu mostrei no início da aula? Lembra que o fêmur estava torto? Então é exatamente aquilo ali, pessoal. Então, assim, a luxação de patela, ela é normalmente o resultado do problema. Então é importante a gente entender qual é esse problema para corrigir o problema e corrigir, então, a luxação de patela. E como é que é o exame disso? O exame da luxação de patela é uma das coisas mais simples. Você pegando na ponta da pata, fazendo um movimento interno, um movimento externo do pé, você faz com que gire a crista da tíbia, e a crista da tíbia, como está ligado nela o tendão patelar, vai direcionar a patela para lateral e para medial. Sendo que, normalmente, em torno de 70% das luxações de patela são mediais. Tá? Como aqui, ó, por exemplo. Aqui do lado esquerdo é uma luxação de patela medial. Do lado direito é uma luxação de patela lateral. Tá? Então, assim, a gente tem as luxações características. Aqui, esse paciente, ó, um paciente, esse ainda não é um pitbull, deitado em decúbito, que tem a característica da luxação de patela. Perceba, só o movimento interno da pata está mostrando a luxação de patela. Olha lá, ó. A gente consegue ver bem isso e é muito fácil. Muito fácil da gente mostrar isso ao tutor. Então perceba, a patela ela precisa estar dentro do sulco do joelho, aqui nessa imagem da radiografia. À esquerda a gente vê bem, e na direita a gente vê a patela totalmente fora do sulco, com um sulco muito raso, né? Porque só existe sulco, pessoal, se tem patela. Se não tem patela, não existe sulco, não tem jeito. Então é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai corrigir com a cirurgia. Esse aqui é um outro paciente com uma luxação de patela, já no momento da cirurgia, percebam, só a rotação interna da tíbia faz com que a patela luxe. É isso que a gente vai corrigir nesse momento da cirurgia, tá? Então, assim, ó, é importante que os pacientes, quando forem ser vacinados, quando forem fazer rotina normal, sejam examinados para que a gente consiga diagnosticar o quanto antes a luxação de patela, para que evite os graus mais elevados e que seja muito pior o resultado de cirurgia. Então, quanto antes a gente descobrir, quanto antes a gente opera, e mais qualidade de vida esse paciente vai ter ao longo da vida. Então a gente chega aqui no ligamento cruzado, que é outro ponto aí muito comum, e aqui a gente fala muito do movimento de gaveta, né, que todo mundo fala, todo mundo tenta fazer, todo mundo consegue fazer, enfim. Então, como é que é feito o movimento de gaveta? Na verdade, a função do ligamento cruzado cranial dos cães, como na gente também, é impedir o movimento de anteroposição da tíbia com relação aos côndilos femorais. Ou seja, a tíbia vai para frente quando o ligamento cruzado está rompido. Que é exatamente isso que a gente vai fazer com o teste de gaveta. Então a gente segura com uma das mãos o fêmur, principalmente ali com o dedo, a ponta do dedo em cima da patela, ou o polegar caudal ao fêmur, o outro membro segurando a tíbia bem próximo da articulação, e o que vai se deslocar cranialmente é a tíbia. A tíbia se desloca cranialmente para fazer o movimento de gaveta positivo, que é esse que vai para frente e para trás. Então, exatamente esse é o movimento de gaveta. É óbvio que eu sei que esse movimento é difícil de ser feito quando o paciente já está com muito tempo de lesão. Perceba ali, ó. Olha o movimento para frente e para trás, para frente e para trás. Isso é uma imagem de fluoroscopia de um paciente com o ligamento cruzado rompido, para vocês terem uma ideia de como é o movimento de gaveta quando o paciente está rompido por uma imagem fluoroscópica. Tá? Então aqui, ó, esse é o posicionamento, como eu falei. Então a radiografia aqui vai mostrar exatamente os pontos. Então essas mãos ficam bem juntas uma da outra, perto, pontos característicos cada um, e o que se desloca sempre é a tíbia cranialmente. Não é para mexer as duas mãos, é para mexer somente a mão que está na tíbia, que vai para cranial, para ter o deslocamento. Perceba nesse paciente, igualzinho, mesma coisa. Olha o movimento, como a tíbia se desloca,
sempre com o membro semi-flexionado, não muito estendido. Olha como ele se desloca, mostrando todo o movimento de gaveta. É difícil, como eu falei, no paciente que tem uma lesão muito antiga, paciente grande, e é lógico que a gente tem dificuldade, as meninas muitas das vezes têm dificuldade por ter a mão menor, então eu sei que é difícil. Para conseguir auxiliar esse exame, principalmente de quem tem dificuldade ou dos pacientes maiores, é que foi criado o teste de compressão tibial. O que é isso? Você simula uma pisada do animal, que é o que eu estou mostrando no vídeo aqui à direita. Você tem a carga na ponta da pata, que é como se ele estivesse pisando, e por uma contração da musculatura do gastrocnêmio, que é essa musculatura que faz a panturrilha da gente e dos animais, quando o animal tem uma lesão do ligamento cruzado, a tíbia necessariamente se desloca anteriormente. Então, assim, é um teste que é muito fácil de fazer, todos conseguem fazer e os resultados são ótimos. Por isso que a gente, quando tem um paciente com ligamento cruzado rompido, no momento da caminhada lá fora do consultório, a gente já percebe esse paciente não tocando, botando carga de peso no chão. Ele toca a ponta de pata no chão. A gente vai ver isso já, que eu vou mostrar isso a vocês. Então aqui é aquele mesmo paciente que tem uma lesão do cruzado. Percebam, como a tíbia se desloca anteriormente, somente com o movimento de pisada, de passada do animal. Então é muito fácil, eu aconselho que todos façam, porque é um teste muito característico. Muito característico do exame do ligamento cruzado. Bom, aqui então, como eu falei, é um paciente com ligamento cruzado rompido, que repare, a imagem está parada, ele já está tocando ponta de pata no chão. Todo mundo consegue ver isso. Então, assim, pessoal, isso é treinamento. Andem com os animais e percebam o que está acontecendo. Percebam a caminhada dele, acostumem-se a ver o animal andando. Então, quando a gente bota ele para andar, o que ele vai fazer? Ele vai tocar a ponta da pata no chão e aí acontece o quê? A tíbia se desloca cranialmente. Então, ele não consegue botar peso. Então, todos os pacientes que andam tocando assim a pontinha da pata no chão, quando para, ele recusa de jogar o peso nela. Tradicionalmente, pessoal, esse paciente tem o ligamento cruzado rompido. Eu apostaria todas as minhas fichas no ligamento cruzado. Então, acostumem-se a esse tipo de exame, a esse tipo de visualização, porque isso vai dar muita ajuda a vocês no movimento. Então, aqui o teste de sentar é o mesmo paciente. Como ele não consegue fazer o teste de compressão tibial, a gente, quando bota ele sentado, ele sempre senta e joga a perna para o lado, porque ele não consegue fazer o teste de compressão tibial. Então, isso é uma outra forma da gente conseguir ver que o paciente realmente tem uma lesão do ligamento cruzado do joelho. Então, são os 3 testes: movimento de gaveta, teste de compressão tibial e teste de sentar. São os testes que a gente faz para ver se o paciente tem o ligamento cruzado rompido ou não. Bom, e aí a gente chega aqui no quadril, que das principais articulações, aqui é a última que a gente vai abordar, onde a gente principalmente fala das displasias coxofemorais, né, que é muito comum todo mundo falar. A gente está vendo aqui a imagem à direita de uma displasia muito grave, onde tem todas as alterações características da displasia, uma malformação articular, com bordos acetabulares proliferados, com proliferação de osso, com cabeça do fêmur toda deformada. Então, a gente percebe que esse paciente tem dor no quadril. Como que ele vai ter dor? Além disso, uma atrofia muscular muito grande, né? A gente vê que a coxa do animal está muito fininha, porque ele tem muita dor. Tradicionalmente, esse paciente com displasia coxofemoral tem dor no quadril, principalmente no quadríceps, que é essa musculatura anterior da coxa. E esse movimento de posicionar o membro, estender o membro caudalmente, é muito difícil para um paciente com dor no quadril. Então, esse é um exame que vocês devem fazer, que ajuda muito a entender se o paciente tem dor no quadril, né? Uma outra forma de você entender isso é você tentar tirar a cabeça do fêmur de dentro do acetábulo. Então, quando você faz esse movimento, que você tenta deslocar a cabeça do fêmur de dentro do acetábulo, que você vai ver a integridade do ligamento redondo da cabeça do fêmur, eu posso dizer a vocês, pessoal, que todos os pacientes que têm dor articular no quadril, quando você tenta, você pega pelo joelho e força a cabeça do fêmur para fora da articulação do quadril, se ele tem dor, ele vai reclamar, pessoal. Então, assim, acostumem a examinar todos os animais e vocês vão perceber a quantidade de pacientes que têm dor articular. Então, assim, peguem o joelho, examine, façam movimentos de rotação, façam movimentos de retirada da cabeça do fêmur do local e vocês vão perceber se o paciente tem dor ou não. Aquele que não tem dor,
ele não reclama quando você faz esse movimento. É comum a gente ter crepitação aparente quando você examina dessa forma. Você sente o osso pegando no outro, você sente uma crepitação muito grande. Então examinem, botem a mão, vejam a estrutura muscular, palpem para ver se o paciente tem uma contratura ou não, se consegue fazer extensão e flexão. Percebam, esse paciente tem dor. Esse é um paciente que tem dor articular no quadril. Eu vejo que ele não deixa estender o membro. É difícil, ó. Eu tento e não consigo. Estou tentando. Aí eu vou articular, ele já não está deixando. Tá vendo que ele não está deixando? Então, assim, ele sente dor, ele tem dor. Olha, como eu vou trazendo o membro para trás. Olha como ele não deixa. Olha como ele já tem ali uma contratura de quadríceps da face anterior da coxa. Porque ele sente dor, porque ele tem displasia. Então, a gente não precisa fazer muitos movimentos. Um deles, que é o principal, é esse. Porque o paciente tem contratura muscular e não vai deixar você conseguir examinar. Então, examine. E é óbvio, pessoal, que a gente sabe que as doenças articulares degenerativas, elas estão aí. Só que a gente não está tratando. Percebam, 20% dos cães até 1 ano tem problema articular. Acima de 8 anos, é a maior causa de dor crônica dos animais, dos cães. E a gente não trata. Vejam, pessoal, que números. 90% dos gatos acima de 12 anos têm problemas articulares. E a gente só trata 7% deles. São os trabalhos. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês. Então, a gente precisa tratar esse paciente com osteoartrose, pessoal. E a gente não está tratando. A gente não está controlando a dor desse paciente. E é óbvio, quando a gente fala de doença de osteoartrose, a gente tem que falar de um comum todo. A gente chama de tratamento multimodal. Então, a gente tem que fazer exercício de fisioterapia, a gente tem que controlar o ambiente desse paciente, o piso principalmente, o peso, a gente fazer as suplementações, a gente tratar a parte de anti-inflamatório, né, a reação inflamatória, a gente fazer controle da progressão da doença articular, a gente fazer a analgesia desse paciente. Então, isso tudo é importante para que a gente consiga dar uma qualidade de vida do paciente e, principalmente, informar isso ao tutor. O tutor tem que entender que o paciente dele é doente, que o animal dele é doente, que ele precisa tratar. Então, um dos pontos que eu gosto muito de falar é do controle de dor. E a gente tem agora a possibilidade de conseguir, principalmente até para felinos, uma dose bem baixa, com a medicação com a dosagem mais baixa, a gente consegue fazer um controle de dor a longo prazo. E foi ótimo ter a possibilidade de ter o meloxicam, que é uma das drogas mais comuns usadas para tratamento de controle de dor, com uma dosagem bem baixa, que a gente joga isso por muito tempo. A gente pode tratar esse paciente. Mas tomem cuidado, pessoal. Usem com doses características para que você tenha uma boa qualidade, não tenha problemas secundários como problemas renais, principalmente falando de felinos, tá? Então, a gente continuando aqui o mapeamento do quadril, a gente vai falar da luxação coxofemoral, que também é comum, principalmente voltado a traumas, né? Os traumas são bem comuns ter a luxação. Percebam, esse cachorrinho andando com a impotência de membro, como está andando totalmente errado. E olha como o membro, pessoal, parece que está bobo, está solto. Percebam que o membro está ali e está solto, ó. Como está nessa imagem ao lado, olha lá, exatamente igual. Ela não apoia, porque como está luxado em cima, quando ela toca o pé no chão, ela não tem a função do membro. Então, a gente na caminhada, a gente já percebe que é totalmente diferente de quando o animal está com o ligamento cruzado rompido. Então, ali, ó, no exame, ó, em cima da mesa, olha o membro como é que está totalmente não apoiado. E o quadril, eu percebo que tem um aumento de volume do lado direito. É por quê? Porque como a cabeça do fêmur luxa normalmente crânio dorsal, existe um aumento de volume daquela região, como está exatamente nessa imagem. Então, a gente já percebe, olhando por trás, que tem um aumento de volume do lado direito e que o membro não está apoiado. Então, a gente vai ter um problema naquele membro, a gente precisa examinar melhor. Ah, Rodrigo, estou com dúvida de como saber se está luxado. Fácil, bota o paciente de barriga para cima, puxa as duas pernas. Uma perna tem que estar do mesmo tamanho que a outra. Se uma perna está diferente de tamanho, é porque algum problema tem. Normalmente, como ela luxa, ela diminui o tamanho da perna. Então, você já consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo. Então, pessoal, assim, são algumas dicas que a gente vem trazendo, vem colocando, para fazer com que a gente tenha uma boa conduta, uma boa avaliação, e a gente sempre traz algumas coisas importantes, como, por exemplo, assim, cada um de vocês que estão ouvindo a gente aqui falar, tem ideia de que está preparado para atender um paciente ortopédico? Realmente você tem o conhecimento, se dedicou e se dedica a cada um dos pacientes que vocês atendem por diversos motivos.
para identificar um problema ortopédico, para dizer pelo menos que ele tem um problema e que vai piorar ao longo da vida. Então isso é importante a gente conseguir fazer com que esse paciente seja bem atendido. E como eu falei, não adianta ser só você, pessoal. Como um todo, de uma maneira geral, o lugar onde você trabalha, os colegas de trabalho, de profissão, os companheiros de plantão, todo mundo tem que estar sabendo o que fazer. Então assim, será que realmente toda a equipe está preparada para atender? É isso que a gente tem que tentar levar para os colegas de todos os lugares onde a gente vai visitar e fazer com que eles entendam que o exame ortopédico não é um bicho de sete cabeças. Basta você ter um bom feeling de olhar o animal andando, basta você seguir uma regra de condutas de passo a passo, exames, palpar, entender um pouquinho da anatomia, que você consegue resolver pelo menos 60%, 70% dos problemas. Não precisa ser um ortopedista, você precisa pelo menos examinar. Não deixem tudo para o radiologista. Examinem, façam com que os pacientes sejam examinados, os proprietários entendam o que está acontecendo, que é um dos principais condutos que a gente tem que pensar, porque é isso que eles esperam da gente, porque a gente está tratando dos filhos deles e a gente tem que conseguir fazer com que esses filhos saiam bem atendidos. Então, concluindo, pessoal, a gente sempre tem que ouvir os proprietários, óbvio que a gente tem que ouvi-los, mas a gente tem que ouvir e tirar nossas próprias conclusões. A gente tem que criar a sistemática do exame, como eu falei, cada um vai criar a sua, não é que a minha é certa, a minha está errada. Criem a de vocês, criem o passo a passo. Entendam da anatomia, entendam os problemas, correlacionem os problemas. O Rodrigo falou que o cachorro que anda com a pontinha da pata no chão provavelmente está com o ligamento cruzado rompido. A pata que está solta provavelmente está com luxação coxofemoral. O cachorro que cresce rápido tem problema no ombro. O cotovelo, o processo coronário medial é onde tem maior número de problemas. A pata que levanta e desce é a pata que está com problema. Que toca no chão, a cabeça está em cima, é a pata com problema. Correlacionem, treinem, capacitem-se, que é isso que a gente tem que fazer ao longo da nossa trajetória para que a gente cada vez mais consiga atender bem os pacientes. É isso que eu espero que vocês levem a todos os colegas para que eles consigam ter um melhor atendimento com o paciente ortopédico. Então, por isso, inclusive, a gente fez a divulgação desse livro, lançamos esse livro, que tem todo esse passo a passo que a gente falou aqui, toda a conduta, não só essa, mas muitas outras, e de bandagem, de fratura exposta, dicas de radiografia, como posicionar, como fazer. Então, assim, são importantes passo a passo para a rotina de um clínico. É o livro de cabeceira do clínico para que ele atenda e ajude ele na rotina clínica. Tá? E, então, eu queria agradecer aqui a Jané. Essa aqui é minha família, meus contatos, para quem não tem aí, onde consegue me encontrar. Essa é minha família, que eu sou apaixonado. E queria agradecer a Jané pela oportunidade de estar levando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu, um pouco da ideia que a gente tem de como mostrar a ortopedia de uma forma mais fácil, mais simples do dia a dia, que é isso que eu me orgulho muito de fazer e sigo um caminho aí ao longo desses tempos e sempre com parcerias importantes como a da Jané, tá bom? Então, sobre a parte de exame ortopédico, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aqui, rapidamente, a gente vai passar por uma parte de bandagens, que não menos importante para vocês que vão no dia a dia com os colegas. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, que a gente preparou um material também, que vai ficar em cima da mesa, que a bandagem, pessoal, é uma das situações bem importantes da rotina de uma clínica. Porque assim, todo mundo chega com a pata quebrada. Muitos chegam, né? E muitos chegam luxados. E por que esses animais que chegam na rotina com o membro fraturado têm que voltar para casa com a pata quebrada? Pessoal, eles têm que ser tratados, porque se a gente quebra a perna na rua e a gente vai para o hospital, a gente nunca vai voltar com a perna quebrada para casa sem ter uma bandagem. A gente pode até não operar aquele dia, mas a gente tem que ter um bom atendimento. Que é isso que eu preciso que as pessoas entendam. Precisa ser tratado. A gente está tratando de filho, a gente não trata de cachorro e gato. Então é isso que a gente tem que passar para eles. Mas é óbvio, pessoal, que as bandagens dão muito problema, porque é um cão, é um gato, é óbvio. Então, assim, os edemas nas extremidades acontecem, né? Isso é muito comum quando a bandagem está muito apertada, né? Quando feridas acontecem, quando molha, por exemplo, como essas. Então, assim, a bandagem, ela tem que ser utilizada, ela é muito confortável, ela dá
diminuir danos no tecido do animal, mas ela dá problema, pessoal. E a gente sempre tem que estar de olho. Aqui essa imagem é bem característica, né? A gente deixar a pontinha da pata para lá de fora. E concomitante a isso, a gente vê o V-Trap, que é essa bandagem elástica vermelha. Esse é um dos maiores problemas dentro das bandagens, porque as pessoas apertam muito, dão muito torque no V-Trap e você acaba tendo um problema de garroteamento, né? Lesões como essas de dedo, né? Dedos parcialmente necrosados, lesionados, porque a bandagem tem que ser colocada, tem que ser indicada, mas precisa ter um acompanhamento, pessoal. A gente tem que acompanhar, porque lesões acontecem, principalmente por lesões de eczema úmido, por conta de molhar, de andar na rua, andar na grama. Então a gente tem que estar sempre acompanhando e dando uma boa orientação. Lesões em pontos onde tem contato direto com o osso, como por exemplo o cotovelo. Então sempre a região do cotovelo é uma região difícil de ser imobilizada, de ser tratada, tem que estar sempre bem acolchoada. E aqui, ó, eu já vi, pessoal, paciente perder a pata por causa de bandagem, como está aqui. Vocês imaginem uma situação como essa? Onde a gente fez uma bandagem e o paciente simplesmente perdeu a pata por conta disso. Olha essa outra, pessoal, que colocou esparadrapo colado direto na pele do bicho. É óbvio que vai dar problema. No máximo tem que fazer isso e deixar de um dia para o outro. Deixou muitos dias, vai dar problema. Então é importante, pessoal, que a gente, quando vê um paciente com uma pata como essa, eu verdadeiramente fico pensando, será que a culpa é só do proprietário que não tomou conta desse paciente? Como que ele não viu isso que estava acontecendo? Será que a culpa é só dele ou a culpa também é minha por não ter orientado, dado toda a informação, ter feito o meu melhor para que esse paciente não tivesse aquele problema? Então é importante a gente fazer uma reflexão para que isso funcione verdadeiramente, pessoal, porque a gente está tratando de um filho, de uma vida, e às vezes não é só fazer ali o serviço e não dar assistência, a gente precisa dar essa assistência, porque pacientes perdem as patas por conta de uma bandagem. Então, para vocês que vão falar com o pessoal da rotina clínica, que estão ali entendendo um pouquinho, que a gente quer auxiliar de como fazer uma bandagem, a gente tem que entender que a bandagem dá um problema, pessoal. Dá problema. É por isso que tem que ser bem feita, bem avaliada, sempre monitorada para que evite os problemas. Olha esse paciente que foi fazer uma bandagenzinha, foi fazer uma cirurgia, 2, 3 pontinhos, vocês estão vendo essa imagem à direita aqui em cima, ali, 3 pontinhos, começou a sangrar, colocaram uma bandagem elástica e mandaram o paciente para casa. Olha o que aconteceu com a pata. Olha o que aconteceu com a pata do paciente. Então, assim, a gente não pode bobear com isso. Então, por onde a gente começa, pessoal? Alguns princípios básicos para que a gente entenda, né, o mecanismo de se fazer uma bandagem. Então, assim, o local da fratura, o local da lesão, o tipo, a idade, raça e tal. Então, assim, algumas coisas, considerações que são importantes. Uma dica é, e vocês vão ver exatamente essa imagem no material de vocês. Entendam, toda lesão que tiver, por exemplo, aqui o local lesionado está marcado como vermelho. Toda lesão, ela tem que, para ser imobilizada, ela tem que estar contemplada com uma articulação a mais. Então, por exemplo, na letra A, se eu tenho uma lesão na região distal do membro, eu tenho que mobilizar esse membro até o cotovelo. Se eu tenho uma lesão no radiúna, uma fratura de radiúna, muitas das vezes eu tenho que levar essa mobilização até em cima. Tá? E assim por diante. Então percebam, todos as locais, carpo, metacarpo, metatarso, tíbia, fêmur, a gente tem aí uma ideia de como a gente consegue imobilizar melhor essa região, para que consiga verdadeiramente ter uma boa mobilização. Então, por exemplo, um paciente desse, como aqui um cole à esquerda, que tem uma fissura do rádio, precisa operar? Não, ele tem uma fissura, uma fratura que não é completa, a gente coloca uma bandagem nesse paciente, uma bandagem mais rígida, a região propicia isso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e a gente consegue a evolução do calo ósseo. O paciente à esquerda, aqui de 3 anos, fez uma fissura na una, não precisa operar, a gente pode tratar conservadoramente, pode, não são todos que são cirúrgicos, mas a gente precisa fazer uma boa bandagem para que essa bandagem consiga ter um bom resultado. Né? Agora, qual é o problema de se fazer uma bandagem para corrigir uma fratura, como essa de radiúna? O perigo é que você faz uma bandagem, os ossos têm que estar encostados um ao outro para que tenha calcificação, obviamente, e se você não monitora esse paciente ao longo da evolução da calcificação, você pode ser surpreendido com isso. Por exemplo, um mês depois, você vai olhar uma radiografia e você vê que os ossos não estão juntos,
e você perdeu 30 dias de calcificação. Então, assim, as fraturas, de uma maneira geral, completas como essa, sempre tem indicação de ser cirúrgica e não tratada com bandagem. Você pode botar uma bandagem até a cirurgia, mas tratar ela cirurgicamente até o resultado final, não façam isso. Tá? Então, sempre a gente fala que o local da fratura é super importante de avaliação, de escolha. Então, aquelas fraturas articulares, fraturas em animais que estão crescendo, que tem as fraturas periarticulares de linha de crescimento, a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer problemas. Por exemplo, ó, essa aqui é a Mel. Ela tem uma fratura na cabeça do fêmur, do lado esquerdo. Perceba, na imagem da esquerda, a gente vê ali a fratura na cabeça do fêmur. E aí entendam, como que eu vou fazer que essa cabeça do fêmur consiga se unir ao fêmur de novo se eu não estabilizar ela com uma cirurgia? Eu não tenho uma bandagem que eu consiga fazer isso. Então a gente não pode inventar, pessoal. Você botar uma bandagem na pata da Mel para que você espere a cirurgia, tudo bem. Agora, tratar ela com uma bandagem, dificilmente isso vai acontecer. Então aqui o caso é um caso cirúrgico, vocês entendam as diferenças de um para o outro. Isso é muito comum, uma muleta chamada muleta de Thomas. Todo mundo já ouviu falar dessa muleta, que é aquela como se fosse uma muletinha mesmo de aço que coloca. Muitas pessoas usam uma muleta de Thomas por uma fratura proximal do fêmur, como da cabeça do fêmur, para corrigir, para estabilizar. Não vai estabilizar nunca. Então tem que ser uma bandagem que comporte todo o quadril para que consiga ter uma boa estabilização. Então, sempre que a gente tem fraturas próximas ao cotovelo, próximas ao quadril, próximas ao joelho, são fraturas muito importantes. Por exemplo, olha esse caso, pessoal. Foi tratado com uma bandagem tipo Robert Jones, que inclusive é a que tem no próprio informativo de vocês, e não voltou para fazer a avaliação. Vejam, percebam a pata esquerda, que está aqui à direita, percebam para onde está apontando a patela, para fora, ou seja, a pata está toda torta, olha o tamanho de uma pata com a outra. Então, assim, não pode tratar uma fratura periarticular com uma bandagem. Tem que ser cirúrgico. Você tratar uma fratura que tem um alto grau de problema, como essa fratura aqui à esquerda, que é muito cominuta, com muito fragmento, ela tem um alto índice de problema quando você não consegue estabilizar. Você precisa estabilizar. Então, assim, os tipos de fraturas são muito importantes para que você veja e trate com uma boa qualidade. Por isso que as fraturas completas, principalmente aquelas que têm fragmentos, são cirúrgicas, nunca tratadas com uma bandagem. Então, a fratura da esquerda pode ser tratada com uma bandagem, com uma fratura que está bem coaptada, e a fratura da direita jamais poderia ser tratada com uma bandagem. Ela pode, sim, ser feita uma bandagem e deve pré-cirúrgica ou pós-cirúrgica. Tudo bem, mas tratada definitivamente para ter a calcificação, jamais, tá? Então a gente vê aqui um outro paciente, ó, o Radiuna, com uma fratura de Radiuna grave, onde foi tratado com uma muleta de Thomas. Vocês conseguem perceber, inclusive, os arames da muleta de Thomas, e simplesmente começou a ter uma coisa chamada não união, porque já é o pior osso do esqueleto do cachorro para ter uma calcificação. E você não opera, você não estabiliza o osso, é óbvio que vai ter um problema. Então a gente tem um problema muito sério. Evitem os problemas. Se você sabe que é o pior osso para ter calcificação e você vai tratar com uma técnica que é ruim de calcificação, então a gente tem que evoluir. Então, fazendo as bandagens, você tem todo o inventário de material, né, desde as coisas mais simples, algodão ortopédico, talas, esparadrapo, atadura de crepom, atadura ortopédica, as hortas aqui por baixo, as hortas que podem ser feitas, enfim, a muleta de Thomas aqui é bendita, a muleta de Thomas no meio, enfim, tem muita possibilidade de implante de material que a gente pode usar para fazer uma bandagem. As cajas rígidas são muito feitas nessa região de radiúna, de dedos, para que a gente consiga estabilizar um pouco esse membro. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar duas bandagens aqui bem rápido para vocês terem uma ideia que é exatamente o material que vocês têm aí em mãos. A calha rígida, normalmente, é quando a gente usa um material mais rígido, como diz. Normalmente é uma face de alumínio com neoprene. Se a gente compra muito comercial, isso nas lojas de ortopedia tem esse material. O macete se você tem uma lesão, por exemplo, em radiúna desse animal, a calha rígida ela deve pegar da ponta da pata até a extremidade do cotovelo, como eu mostrei naquele slide anterior lá do cachorro com as imagens vermelho e amarelo. Então essa é a região que vai ter que ser estabilizada, tá? Então como é que a gente faz? Tradicionalmente a gente começa a bandagem, coloquei um vídeo para explicar passo a passo a vocês, a gente coloca um esparadrapo micropore na extremidade do membro,
para que depois ele vai ser revertido e diminua a chance dessa bandagem descer, escorregar da pata. Depois eu passo uma malha tubular, que ela vai impermeabilizar a pele, vai diminuir o atrito do algodão e do esparadrapo com a pele, então isso ajuda a não ter lesões de ferida. Então a gente vem passando o algodão ortopédico, que ele sempre da extremidade do membro para até proximal, sempre passando de meio em meio pedaço do algodão ortopédico para que tenha uma boa compressão. Então a gente coloca posteriormente a isso a calha na face palmar, prendendo com 2 tiros de esparadrapo. Ali eu já estou revertendo, ali, dando acabamento na extremidade do membro, da tira de esparadrapo ali, e a própria malha tubular, então eu já ajustei ela direitinho. Na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, vou reverter a malha tubular, ajustando, fazendo um bonito acabamento para que a coisa fique melhor depois, sempre prendendo para o esparadrapo, nunca apertando muito. E aí a gente vem com a atadura de crepom, uma boa atadura de crepom, sem botar pressão. Na verdade, eu só estou ainda ajustando, fazendo um bom componente, sempre passando da extremidade da pata para proximal, sempre nesse sentido. Então, eu prendi ali com uma tira de esparadrapo e vou mais uma camada. Então, assim, nunca passe em uma camada só, sempre mais de uma camada. Isso é um material bem barato que a gente consegue fazer um bom conforto para o paciente. Depois que você passou aí, talvez umas 2, 3 camadas de atadura de crepom, você pode ver com o V-trap. Então, o V-trap sempre tem que ter o mesmo sentido, sempre que o macete dele você não passar direto ele, você passa sempre uma parte, segura, desenrola, segura, desenrola, segura. Você tem que estar sempre segurando ele para que ele não aperte demais. E por último, a gente lá em cima coloca um esparadrapo um pouquinho mais largo, que pega metade dele na pele e metade dele na bandagem, para que evite também dessa bandagem descer. Então esse é o tradicional bandagem com uma calha rígida que a gente consegue fazer, principalmente para fraturas de radiúna. E aí a bandagem de Robert Jones, que é essa que vocês têm no material de vocês, que é a que eu mais gosto, a mais confortável, onde a gente tem a maior facilidade de dar conforto para esse paciente e diminuir danos. Uma dica principal é a ponta da pata, a pessoa sempre tem que estar aparecendo, porque a ponta da pata é a que mostra que tem um problema, principalmente o edema, cheiro, alteração de coloração. Nunca coloque a pata fechada. A pata não deve estar fechada, porque você perde o padrão do que está certo, do que está errado. Então, a Robert Jones, seguindo o mesmo princípio que a gente viu anteriormente, a gente passa uma malha tubular. Essa malha tubular, bem colocada uma pessoa, sempre lá em cima, segurando para a malha não descer, e você vem passando o algodão ortopédico, sempre de metade em metade do algodão, fazendo uma boa passagem de compressão, o tecido que vai ser comprimido depois. Então, vamos imaginar que esse paciente tem uma fratura na tíbia, por exemplo. Então, você vai fazer uma bandagem como pré-operatória. Então, você está passando o algodão ortopédico em toda a membro do animal, desde a extremidade. Ali eu já tinha passado ali a fita de micropólio no final, para que evite reverter ela, para evitar que a bandagem desça depois. Então, pessoal, passe o algodão ortopédico. É uma camada, são 2 camadas, 3 camadas, tudo para a gente fazer o quê? Imaginem que a pata está quebrada, que o osso está fraturado. A gente tem que comprimir esses músculos em volta do osso para que ele consiga ter uma boa estabilização. Então, nesse momento, nesse tipo de bandagem, o que eu posso fazer? Eu posso ainda acrescentar um material de polipropileno para que a gente consiga dar mais rigidez ao componente. Nesse caso, estou colocando aí material rígido, de como se fosse uma régua, e aí a gente incorpora esse polipropileno na bandagem. Vai dar mais resistência à bandagem. Imaginem uma fratura ali, como vai melhorar. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu passei uma atadura, sempre da extremidade para cima, para a gente evitar os garroteamentos, e a gente vai passando e vai dando contorno, vai dando conformação ao membro. E se você acha que tem pouco atadura, eu passei aqui a atadura e vi que tem pouco conforto, poderia dar mais conforto. Não tem problema. Coloquem mais algodão ortopédico, porque você pode dar mais conforto. Não tem problema, você pode fazer isso. E percebam, não é uma atadura, não é um algodão ortopédico. O algodão ortopédico é barato, a atadura também é barato, e você vai cobrar por isso. Você vai cobrar pela sua bandagem. Então, use o material adequado para que você consiga um resultado satisfatório. Você consiga ter um boa resultado de não ter uma compressão errada. Ali, tá vendo? Eu estou colocando mais algodão ortopédico porque eu achei que tinha pouco no local da fratura. Então, eu coloco mais, não há problema nenhum. Então, eu passo o algodão ortopédico, faço mais uma
uma boa camada de atadura ao longo do membro do animal e consigo ter uma boa conformação geral do animal. E aí eu venho, sim, fazer o quê? Fazer o que eu falei anteriormente. Eu vou everter ali embaixo o micropore, eu uso micropore, não uso esparadrapo por causa da pele, everto, prendo com uma tira de esparadrapo para que consiga ficar bem presinho, como ele está preso na pele do animal. Eu consigo deixar essa bandagem 1, 2 dias, 3 dias no máximo, não deixe mais do que isso, sem trocar, porque você pode ter uma ferida ali, a chance de ela descer é pouca, mas você pode ter ferida na pele, que você colocou o esparadrapo, o mesmo micropore às vezes pode acontecer. E lá em cima eu averti e também da mesma forma consegui um bom acabamento. Depois então eu venho com o VETRAP. Então o VETRAP, sempre o estagiário entra na frente na hora de fazer a coisa mais importante. Aí a gente briga com ele, daqui a pouco ele sai da frente e a gente consegue ver o que está acontecendo. Então o VETRAP sempre vem da ponta da pata para cima e vejam, a gente segura, desenrola, segura, segura, desenrola, segura, desenrola, segura, desenrola. É assim que se coloca um VETRAP, pessoal. Não pode ser rodando direto, porque se você roda direto, você comprime os tecidos e você vai garrotear a pata. Então segura, desenrola, e assim a gente vai até em cima e de preferência não volta. Ele vai, consegue fazer em cima e acabou. Então você, na parte final, você prende com o esparadrapo, você tem uma boa compressão e é o VETRAP que vai dar compressão. Se você não tem VETRAP, eu te aconselho a fazer isso com o esparadrapo. Tire umas tiras de esparadrapo e faça com isso. E no final você vai pegar uma tira mais larga de esparadrapo e vai colocar metade da bandagem, metade na pele, que você já ali evita que essa bandagem desça. Então, pessoal, é essa bandagem que a gente vai ter aí no material que vocês têm. Então, é essa ideia que vocês têm que ter do algodão ortopédico, primeiro da malha tubular, do algodão ortopédico, com boa quantidade, para que consiga fazer uma boa compressão, uma boa atadura depois, sempre passando de meio em meio raio de atadura para que a gente consiga ter uma boa compressão e muito cuidado com o VETRAP, para que não tenha garroteamento depois. Então, as considerações importantes, as que a gente fala sempre de uma boa comunicação com o proprietário, todo mundo que usa bandagem tem que estar entendendo que o animal dele pode ter um problema. Sempre é importante a gente ajustar o dispositivo para que não tenha nenhum tipo de surpresa, como, por exemplo, descer a bandagem, cair a bandagem, isso pode acontecer por causa do edema, pode diminuir. Observar sempre os dedos expostos, a gente sempre fazer revisões rotineiras. Eu tradicionalmente faço revisões de 2 em 2 dias, depois que passa uma semana, 2, eu começo a espaçar a revisão até fazer uma vez por semana. O acompanhamento radiográfico, ele sempre tem que ser periódico para a gente não ter surpresa da fratura com problema, enfim, de ter alguma alteração de luxação. Aqui eu não me atentei a falar das imobilizações de luxações, somente da bandagem, que é o material que a gente vai mostrar para o pessoal. Entender um pouco da tolerância de cada animal, se o animal está bem adaptado àquela bandagem que você escolheu fazer, se você não precisa trocar isso. Orientar sempre o repouso que o paciente tem que fazer, no pós-uso de bandagem, até a cirurgia, depois da cirurgia. Então a gente tem que entender, explicar muito bem isso, explicar para não molhar o dispositivo. Está sempre cheirando para ver se não está com cheiro ruim, cheiro de eczema úmido. Então são algumas dicas, algumas situações que a gente pode indicar para que vocês consigam falar com os colegas das clínicas para que eles tenham uma boa conduta com o uso da bandagem. E eu sempre digo isso aqui, assim, pessoal, a arte de uma boa bandagem, de você fazer uma boa bandagem, não está somente na tua habilidade de fazer, que muita gente tem muita habilidade, outros têm pouca habilidade. Mas o mais importante é que o veterinário, que somos nós, a gente tem que conseguir escolher um bom método de cooptação para cada tipo de paciente. Essa é a nossa dica, essa é o que a gente tem sempre para dizer. Vocês têm que dar o diagnóstico, dar as opções, sempre dar o nosso melhor, e quem escolhe, pessoal, é o proprietário. É ele que vai entender o que é melhor para o animal dele, de acordo com as orientações que a gente faz. Então é isso que a gente sempre tenta passar e tenta orientar. Então, mais uma vez, eu queria agradecer de coração, porque tenho um carinho muito especial por esse boletim, que foi por causa desse boletim que a gente se entusiasmou a fazer o livro.
Então, o carinho é muito grande por esse boletim, tanto da parte de exame, quanto da parte de bandagem, como outras coisas que vão vir pela frente. Eu, de verdade, agradeço às meninas, a todo o apoio, todo o incentivo. A Jané União Química é super importante que a gente mantenha esse caminho, porque é para levar a educação continuada a todos os cantos do país. Contem comigo, porque precisar, e eu tenho certeza que ao longo desse ano a gente ainda vai se encontrar muito por aí para bater o papo e levar a informação para todos os colegas. Muito obrigado a todos, fico à disposição para responder perguntas quando vocês puderem. Escrevam aí, mandem para mim, eu ajudo vocês e contem comigo, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.